Pergunta que não quer calar: por que Bolsonaro ainda não fugiu do Brasil? Se todo mundo sabe que ele é um fujão que empurra os problemas com a barriga, um fujão que pega e coloca um aliado dele, criminaliza um aliado dele que ele fez sujar a mão por ele, e fujão quando ele foge mesmo, como ele fez quando ele nem deixou terminar o ano, nem encerrou o governo dele como presidente e fugiu para os Estados Unidos. Fugiu por quê? Porque todas as tentativas anteriores de fazer o golpe acontecer não deram certo e, por fim, tinha o último plano, que era o quebra-quebra em Brasília, e com esse quebra-quebra o Lula pediria uma GLO, o Lula pedindo a GLO, os militares tomariam conta e tomariam o poder. Decretariam que a eleição não teria acontecido e o Bolsonaro voltaria para assumir, então, o golpe. E ele fugiu recentemente quando ele sentiu que a barra estava apertando e foi para a Embaixada da Hungria passar uns 2 dias lá. Então, fujão. Então a pergunta é, por que ele ainda não fugiu com essa montanha de provas contra ele? Com essa montanha de crimes que toda hora aparece uma coisa nova criminalizando ele. Por que ele ainda não fugiu? Ele não fugiu porque ele não tem, nesse momento, condição fácil de fugir. E por que ele não tem condição fácil de fugir? Porque os países que poderiam dar asilo político para ele, na cabeça dele pelo menos, né? Itália já falou que se ele for para lá, devolve. Então esquece Itália. Se ele tentar ir para a Argentina, o Milei não vai se indispor com o Lula, ainda mais agora, depois desse acordo do Mercosul, dessa coisa toda, Lula não vai se indispor, vai devolver o Bolsonaro. Se ele for para as Arábias, lá para o príncipe que ele adora, a mesma coisa, o príncipe vai devolver ele, porque o príncipe não vai se indispor com Lula, questões do BRICS, dessa coisa toda, não vai. Né? Sobrou Hungria e sobrou Estados Unidos. Hungria é complicado, porque dependeria de voo internacional, saindo via aeroporto daqui, né? Então a chance da Hungria seria ele conseguir realmente entrar dentro da embaixada, como ele fez. Aí ele conseguiria. E Estados Unidos, como ele não dá para sair também por voo internacional, a solução seria uma fuga cinematográfica. Como uma fuga cinematográfica? Ele sair de helicóptero para um lugar, esse helicóptero levar ele para uma cidadezinha que tem um hotel, ele sai desse hotel vestido de mulher, maquiado, todo paramentado, entrasse dentro de um carro, passasse algumas horas na direção de alguma fronteira, com Mato Grosso, com o Paraguai, com o Uruguai, com a própria Argentina, e de lá já tivesse um teco-teco, um jatinho para levar ele para os Estados Unidos. Então, uma fuga cinematográfica assim daria certo. Mas por que ele não tentou ainda a fuga cinematográfica? Porque ele, nesse momento, ele não pode ir para os Estados Unidos. O Trump, que daria o apoio e o asilo político para ele, só sai do cargo, só assume o cargo, Trump, no dia 20 de janeiro. Até o dia 20 de janeiro, o Biden é o presidente dos Estados Unidos. Então, se ele aparecer nos Estados Unidos antes do dia 20, o Biden imediatamente manda prender ele, entrega para a Polícia Federal e ele chega aqui no Brasil algemado. Então, ele tem que pensar na fuga cinematográfica
só depois do dia 20 de janeiro. Antes disso, não. Então, nesse tempo, o que, é que ele faz? Ele fica empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, pedindo toda hora o STF para não ser o Alexandre de Moraes o relator, e mesmo com todo o STF dizendo que o Alexandre de Moraes pode ser o relator, ainda fica chororô, e são os filhos falando também. Então ele fica nesse discurso com a imprensa, empurrando essa coisa com a barriga toda, porque ele sabe que agora ele não tem condição. Né? Ele poderia conseguir ir para a Embaixada da Hungria, mas aí seria um mole tamanho da Polícia Federal. E nessa altura a Polícia Federal está monitorando certamente a Embaixada da Hungria. Então a situação para ele está bem difícil, sem contar com a situação de Haia, do Tribunal de Haia, porque o Tribunal de Haia já recentemente condenou o Netanyahu. Né? E o Tribunal de Haia só está esperando assim, o assunto da Covid, do genocídio da Covid, vai andar ou não? O Brasil vai fazer alguma coisa com isso ou não? Vai prender o Bolsonaro por causa disso ou não? Porque se o Brasil não prender o Bolsonaro por causa dos mais de 400 mil que morreram por conta de todo, né? Morreram mais de 700 mil, mas 400 mil a conta é que teria sobrevivido se ele não tivesse tido todo o comportamento que ele teve com a Covid. Então, o tribunal já condenaria ele, e ele aí também não poderia viajar para lugar nenhum do mundo. Então, a situação dele é bem complicada nesse sentido. Né? Mas ele vai ser preso, né? E o ano de 2024 está terminando a grande primeira temporada, e a segunda temporada, que é 2025, vai ser uma grande temporada, incluindo grandes prisões de deputados golpistas, de senadores golpistas. Então será um grande ano. Meu canal não é monetizado, então quem quiser se inscrever, se inscreve e dá like, essas coisas todas que o pessoal fala. Né? É isso aí, grande abraço, tchau.